Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Passo do Vale 95.1 e hoje nós estaremos meditando aí na nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos do tema Deus, os profetas e as Escrituras. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar você para participar aqui do nosso programa. Você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação. Nós queremos muito te conhecer, saber de onde você nos ouve, de onde você nos acompanha. Você também que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí a sua mensagem nos comentários. Aproveita, compartilha com o maior número de pessoas, se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha, que você estará com certeza nos ajudando muito. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores. Nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero pensar com vocês hoje sobre Deus, os profetas
e as Escrituras. Deus, os profetas e as Escrituras. E para isso eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, dando seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 1, a parte final do verso 1 e o verso de número 2, que diz assim: separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. A partir daqui, Paulo ele sai de uma apresentação de sua biografia, de sua identidade, de sua vocação, do seu próprio propósito de vida, e ele começa a explicar a origem de tudo isso que ele está dizendo crer. Então aqui nós podemos destacar 3 pontos para o nosso entendimento. O primeiro ponto é a origem do Evangelho. O próprio texto diz: Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. E é fato que esse plano maravilhoso, ele não poderia ter sido arquitetado pela mente humana. O plano da salvação é algo que se iniciou ou que se foi criado não após a queda de Adão e Eva, como um plano B porque o plano A falhou. De maneira nenhuma. Quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim: do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes de todas as coisas, você tem o plano de Deus revelado. Antes da queda de Satanás, antes da queda de Adão e Eva, e consigo a queda de toda a humanidade, nós temos um plano estabelecido. E nesse plano estabelecido nós temos o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O próprio apóstolo Paulo, em sua doxologia, no final de sua explicação sobre a doutrina da salvação, em Romanos capítulo 11, verso 34 e 35, ele diz: quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Em outras palavras, como explicar uma obra tão maravilhosa como essa? Somente se voltando para o seu idealizador. A origem do Evangelho é Deus. Você só vai entender o Evangelho, você só vai compreender esse plano maravilhoso a partir do seu Criador. No caso é Deus. Porque na verdade, desde a queda do homem, desde a queda da humanidade, o homem vem buscando maneiras, meios, fórmulas, estratégias
para uma autorredenção. Ele vem buscando meios para se redimir, para se ver salvo, para se ver realizado. E aí esse homem busca essa redenção, essa salvação na idolatria. Ele busca no poder, no sexo, na fama, no dinheiro, no conhecimento, na ciência, na filosofia, nas ideologias, nos sistemas de governo, nos governantes. Mas ele se vê frustrado porque ele não vê solução, ele não vê saída. Ou seja, não tem como você buscar salvação, não tem como você buscar redenção pela ótica, pela perspectiva do mundo horizontal, do campo horizontal. Não, você tem que ir na origem. Você tem que olhar-se para cima. Você tem que colocar os seus olhos para aquilo que é transcendente e buscar uma saída, buscar uma solução, buscar um milagre no campo que? Vertical. É em Deus. A remissão para o mundo criado parte do seu Criador. Não tem como você achar solução para tudo que nós estamos vivendo fora de Deus. Impossível. Em segundo lugar, o segundo ponto, nós temos os oráculos do Evangelho. Essa mensagem de salvação para a humanidade, ela precisava chegar de alguma maneira aos homens. E Deus, ele decidiu que seria por revelação e inspiração dos seus profetas. Observa aí comigo o texto. O qual antes havia prometido pelos seus profetas. Prometido pelos profetas. Aí você vai lá comigo para Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. 2 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21, nos diz o seguinte: e que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus revelou o seu plano de salvação por meio dos profetas. Por meio de revelação, por meio de inspiração. E nós assim passamos a conhecer o Evangelho. Essa bendita boa notícia. Essa notícia tão importante que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Deus, ele começa a descortinar a mensagem do Evangelho aos homens a partir de onde? De Gênesis 3 e 15. Quando ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você vai lá para Abraão, e Abraão em Gênesis capítulo 12, capítulo 17, também recebe essa promessa, essa palavra profética
lá no horizonte que viria um, e ele seria o quê? O pai de multidões. Deus ele revela o que? A Jacó, Gênesis 49, verso 10. E até mesmo ao ímpio Balaão, em Números capítulo 24, e versículo de número 17. Isaías profetizou sobre o nascimento virginal, capítulo 7 do seu livro. Miqueias, sobre o lugar de nascimento, capítulo 5, verso 2 do seu livro. Daniel profetiza dizendo que ele seria rei, no capítulo 9, versículo de número 24. Moisés, que ele seria profeta, em Deuteronômio capítulo 18 e versículo de número 15. Isaías, que ele seria sacerdote, Isaías 53. Isaías ainda profetizou que ele seria luz para os gentios e que receberia unção para fazer milagres. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 61 do seu livro. Zacarias disse que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho e que seria furado no seu lado. Capítulo 9, verso 5. Capítulo 12, verso 10. Bem como nos Salmos falaram de suas vestes. Falaram que suas vestes seriam sorteadas. Então, quando Paulo está dizendo aos crentes de Roma, bem como a todos nós dos dias atuais, que ele cria e que ele estava pregando um evangelho que não era o quê? Um evangelho antigo. Não era algo novo, não era uma novidade. Não, o que ele estava pregando, bem como os outros apóstolos estavam pregando, estava autenticado pela palavra dos profetas. Os profetas, durante toda a história do Antigo Testamento, profetizaram a respeito de Jesus. Ele está apenas revelando, ele está apenas provando por A mais B agora, dizendo: esse Cristo, esse Messias profetizado é Jesus, o Nazareno. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a boa notícia. Ele é a esperança para a humanidade. Os profetas profetizaram e nós cremos na palavra dos profetas. Em outras palavras, Jesus era o cumprimento, era e é o cumprimento dos tipos, dos símbolos e das profecias do Antigo Testamento. Tudo falava dele, tudo apontava para ele, tudo dizia dele. Não tem como não crer nisso. Por quê? Porque nós encontramos os profetas profetizando a seu respeito. Terceiro e último ponto: a autoritatividade do Evangelho. E aí Paulo conclui a sua sentença dizendo: nas Santas Escrituras. E aí eu acho lindo algo que Aurélio Agostinho diz. Ele diz que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está revelado no Novo. Jesus é a promessa feita no Antigo Testamento e cumprida no Novo. Jesus é a soma de toda a Bíblia. Não existem contradições entre os dois testamentos. Pelo contrário. Porque embora os judeus não tenham crido que Jesus de fato era o Cristo, isso não tira o fato, isso não desaprova que Jesus de fato seja o Cristo. Porque nós encontramos isso o quê? Nas Escrituras. E isso é tão importante de nós dizermos, porque os profetas não apenas proclamaram os oráculos de Deus, eles também os escreveram.
As Escrituras, portanto, são hoje a autoridade final da vontade de Deus para a vida do quê? Dos seus filhos, para a vida da igreja. A igreja só pode ser igreja porque as Escrituras são nossa base fundamental para isso. Nós só podemos dizer que cremos em Cristo porque as Escrituras nos dizem. Porque alguém profetizou, alguém escreveu essa profecia, ficou registrado, e ao longo da história e dos fatos que aconteceram, nós podemos o quê? Comprovar. A palavra de Deus, as Escrituras são a autoridade final para a vida da igreja. O cânon fechou. Não existem mais essas revelações que foram dadas aos profetas de maneira inspirada, revelada. Não existem mais dessa maneira. Hoje já está revelado, escrito. Nós temos acesso à palavra de Deus. Hoje o que nos falta é iluminação do Espírito, porque já foi revelado, está revelado. A palavra está revelada. A vontade de Deus para a vida da igreja está revelada. Só não crê em Jesus quem não quer. A Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade. A revelação de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. O que falta então para nós agora? Falta a iluminação do Espírito. Porque pode acontecer conosco aquilo que aconteceu com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, que iam todos os sábados às sinagogas ler a lei do Senhor, explicar a lei do Senhor, dedicar-se à oração, mas não encontraram Jesus no Antigo Testamento. Nem quando ele veio à terra, nem quando ele esteve na sinagoga, nem quando ele leu Isaías e diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Eles não creram. Eles não conseguiram ver Jesus. Eles esperavam tanto pelo Messias, mas quando o Messias esteve entre eles, eles o negaram. Por quê? Porque faltava iluminação. Revelado já estava, eles precisavam de iluminação. É o que falta para nós hoje. Iluminação. As Escrituras autenticam o ministério de Jesus. Jesus mesmo utilizou as Escrituras para comprovar isso. Observe aí comigo Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Lucas 24, 44. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A autoridade final para a vida da igreja é as Escrituras. É por isso que nós não podemos abrir mão de pregar as Escrituras. Porque afinal de contas nós cremos em Jesus até um dia chamado hoje. Porque as Escrituras nos revelam Ele. Ainda o apóstolo João, no final do seu evangelho, ele diz que bem-aventurado, ou mais do que bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram. Eu e você cremos em Jesus, mas nós não vimos Jesus. Mas nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras. A autoridade final para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida, é a palavra de Deus. O Evangelho parte de Deus. É proclamado pelos profetas. Os profetas escrevem e hoje nós temos acesso àquilo que eles disseram na palavra dele, nas Escrituras, no cânon sagrado, nas santas Escrituras. E bendito seja o nome de Deus, porque eu e você podemos conhecer a Jesus mediante a palavra dele revelada. Nós não podemos negar isso. Não podemos modificar por modismos e entre outras coisas. Não temos que conhecer a Jesus e conhecer a Jesus à luz da sua palavra, porque ele se revelou a nós em sua palavra. Que Deus abençoe vocês.
Que vocês tenham um ótimo final de semana. Que vocês possam ansiar por isso. A revelação do Espírito Santo de Deus, a iluminação do Espírito Santo de Deus, a luz da sua palavra. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.